vocês preconizam no exame oftalmológico de uma ave ou de qualquer animal? O que vocês acham que é importante? Pessoal, exame oftalmológico. O que vocês acham que é importante no exame oftalmológico de uma ave? Num cachorro, o que se olha? Eu acho que saber a fisiologia normal, né? De cada espécie. Tá, e o que tu olhas num cachorro, doutora Tainá? Eu olho córnea, Certo, pálpebra, certo, produção lacrimal. certo. O que mais? Agora tem um monte de coisa nova. E numa ave, num papagaio, o que a gente olha então? Córnea, pálpebra, produção lacrimal, só que a ave tem a membrana nictitante, que é a terceira pálpebra que é extremamente desenvolvida. Fora isso, é a mesma coisa que um cão. Então, fora isso, nada demais. Então, o que vocês acham dessa ave? Como é que está o olho, lado direito, lado esquerdo? Já dá uma olhadinha também em como que está o bico, né? O bico apresenta alguma alteração. Como é que está a coana? Então, coana é essa parte da narina, né? O orifício. O que vocês acham? Como é que tá o olho? Como é que está a pálpebra? Membrana nictitante tem que ficar nessa face interna aqui, normalmente ela aparece. Como é que está esse olho? Como é que está a córnea para vocês? O que vocês acham? Não acho nada? Na primeira foto parece que tá um pouco fosca. Um pouco fosca? Aqui? Essa parte de cima? Isso aqui é muito mais uma questão da foto e da luminosidade do que o olho em si. Pode ver que na parte onde não tem a luz, ó, o olho se apresenta numa melhor condição clínica, tá? Então é tudo uma questão de foto. O bico não apresenta descamação, a coana está limpa, não tem secreção em volta dos olhos, o olho está bem limpo, né? Quando a gente coloca o animal de frente, eu consigo ver os dois olhos. É importante às vezes a gente tentar ver a ave de frente. Tem reflexo, né, de reação. A pálpebra da ave normalmente a de baixo fecha muito mais do que a de cima. Então eu consigo fazer uma boa avaliação. Se vocês tiverem dúvida, façam, né, ou o exame do olho, se preciso for, faça exame de retina, faça todos os exames como se fosse um cão, tá? Mas façam uma avaliação completa. Olhem o fundo de olho. Eu não tinha foto, mas aqui o exame de fundo de olho, né, o exame indireto, com uma lente de aumento, procurando olhar lá dentro da ave. Então, os exames, gente, a forma de avaliação é exatamente a mesma que vocês vão utilizar num cão ou num gato. Então, é a avaliação externa, né? A avaliação do brilho de olho, como é que está a pálpebra. Como eu falei, a membrana nictitante que fecha bastante aqui, a gente enxerga nas aves. A gente sempre faz uma avaliação da simetria, se tem um edema, se tem um inchaço, se tem uma mudança, né, de um olho em relação ao outro. Tem um momento que faz a contenção e com uma lanterna. Gente, se não tiver a lanterna, usem o celular, tá? A lanterna do celular para poder fazer o exame. E o correto, quando tiver o aparelho, ou um oftalmoscópio, ou uma lente de avaliação indireta para fazer exame da ave. Pois bem, algumas vezes a gente recebe um olho nesse jeito. O que vocês acham que aconteceu aqui? Qual o palpite de vocês? Onde é que era para ser o olho aí, que eu não entendi? Isso aqui é a pálpebra, aqui é a pálpebra, e o olho era para estar aqui dentro. Ah, Tá? Então, só que fez um edema para cima, ó, fez um edema para cima, e o olho era para ser aqui, mas o olho está aqui embaixo, ó, tudo tapado. E aí? O isso que aí é vocês um estão passarinho vendo? de gaiola? Isso é um passarinho de gaiola. Ele pode ter prendido a cabeça entre as frestas da... Ele pode ter prendido a cabeça, ele pode ter tido um trauma, né? Então a gente sempre espera num trauma. Eu espero um trauma porque é unilateral. E o que vocês acham desse grande aumento de volume? O que tem aqui? Vamos lá, vamos por partes. O que tem aqui? O que pode ter aqui? Qual é a primeira suspeita? Tem edema?
Edema, algum processo inflamatório? Então, tem um edema, ou seja, tem um processo inflamatório, beleza. Tem uma inflamação, já começamos bem. Está inflamado. O que mais? O que mais além de inflamação? Tem infecção? Está inflamado? Tem infecção? Tem, gente. Tem pus aqui, ó. Tem secreção. E outra, isso aqui com certeza tá contaminado. Qual é uma outra suspeita que eu tenho que ter num aumento tão exagerado assim de olho? O que vocês acham que poderia ter também? O que chama atenção num volume desse tamanho? O que seria uma coisa que aumentasse tanto assim essa região do olho? O que vocês suspeitariam também? Para vocês terem uma ideia, ó, um bico tá aqui, o outro aqui, ó, ele tá me mordendo, ó, ele tá me bicando para poder ficar o animal parado, tá? E olha o tamanho que é o volume que é esse olho. Gente, pode ser um tumor? Pode ser um tumor? Pode. Pode. Então, como é que vocês diferenciariam um tumor? Como é que vocês, vocês viram fizeram avaliação, viram que tem um edema, viram que tem infecção? O que vocês fazem de exame aqui? Quais são os testes que vocês fazem daqui para frente? Primeira coisa. Eu posso fazer um histopatológico para diferenciar? Sim. Fazer um raio-x também? Primeira coisa é fazer uma radiografia. E qual é a grande desvantagem nesse caso se eu fizer um citológico ou um histopatológico? O que pode resultar? Por que pode me dar um falso negativo? Porque tem um processo inflamatório muito grande. Se eu não achar exatamente o local onde está a massa, eu vou ter só células inflamatórias, tá? Então tem que tomar um pouco cuidado quando a gente faz uma punção citológica. Outra coisa, se tiver um olho preservado e eu não sei exatamente de tal olho, eu posso fazer perfuração de córnea, de cristalina e tudo mais. Então é extremamente complicado tratar um olho desse por todo esse processo. O que vocês indicariam? Então, faz a radiografia, fez a avaliação clínica, tem uma inflamação, tem uma infecção, faz a radiografia para ver se principalmente tem comprometimento dos ossos, né? Alteração de crânio, coisa assim. Tentar ver a extensão do processo inflamatório e o tratamento. O que vocês utilizariam no tratamento desse caso? O que vocês utilizariam, gente? Vocês utilizariam anti-inflamatório? Sim ou não? Sim. Que tipo de anti-inflamatório? Primeiramente, fazer uma cultura, né? Para saber o que está crescendo. Faz uma cultura para saber o que tem ali de bactéria, pode ser uma infecção. E qual é o tipo de como é que vocês dariam anti-inflamatório? Por via oral? Injetável? Pomada? Como é que vocês indicariam o anti-inflamatório? Eu acho que injetável pelo tamanho do processo inflamatório, né? Injetável pelo tamanho do processo inflamatório. Qual tipo de anti-inflamatório? Esteroidal ou não esteroidal? Esteroidal ou não esteroidal? Eu não sei se pode usar, né? Esteroidal pra... Tá. O outro nome do esteroidal qual seria? Corticoide? Sim ou não? Isso. Ah. Qual é a desvantagem de utilizar um paciente nesse o corticoide? Cicatrização, se tiver alguma lesão aberta. Primeira coisa é a cicatrização e a segunda coisa é cortar a hipófise e hipotálamo que já estão trabalhando a 1000 por hora. Tá? Então, pode usar o corticoide? Pode. Mas tomar um pouquinho de cuidado, principalmente por causa disso. Mas se não tiver, entre a cicatrização do olho e o inchaço, se só tiver corticoide, lança a mão do corticoide. Qual a desvantagem de utilizar um não esteroidal?
Qual a desvantagem de não utilizar o não de se utilizar um não esteroidal? A vantagem é que pode afetar mucosa gástrica, coagulação e principalmente os rins. Então, todos os anti-inflamatórios eles vão ter uma contraindicação, por isso que tem que fazer uma avaliação clínica do paciente para poder utilizar. E se eu fosse utilizar, eu não utilizaria injetável, porque o processo aqui está tão feio e está tão irrigado, eu atacaria com uma pomada para tentar direcionar para esse local. Se eu utilizar injetável, eu vou utilizar 2 dias no máximo, porque a chance de dar uma complicação num paciente como esse é muito alta. Na pomada, eu posso utilizar um pouco mais de tempo para poder ter uma ação local. De preferência, eu utilizaria um não esteroidal para poder reverter. Mas se não tiver, vai uma pomada de corticoide para tentar fazer efeito. Use um antibiótico para poder auxiliar e faz acompanhamento do paciente. O antibiótico ele pode ser por via oral, né, ou junto com a pomada do anti-inflamatório, usar junto com a pomada do olho. Acompanhe alguns dias, veja se tem melhora. Se não tiver melhora, parta para o histopatológico para retirar um fragmento e fazer a observação. Né? De acordo com isso, se tiver comprometimento do olho, já vai direto para a cirurgia e faz a enucleação da ave. Gente, não tem problema nenhum fazer a enucleação. A ave de gaiola vive muito bem, obrigado. Só que é uma cirurgia delicada, então por isso um tratamento de alguns dias cai super bem. Lembrando que sempre que eu tiver a ave na mão, eu vou utilizar um antibiótico, tem que usar um pré-biótico ou probiótico, que é dado todas as noites para poder fazer a correção da alteração gástrica desse paciente. Aqui eu não tinha foto, minhas fotos estavam ruins e o meu caso estava ruim. Então aqui um periquito, ó, com uma bolsa de sinusite, né, que é principalmente aqui um abscesso, uma sinusite por bactéria. Então aqui a pergunta é qual o nutriente que dá deficiência de seios, né? E como se faria um tratamento desse paciente aqui, já que é uma sinusite bacteriana. Gente, qual é a principal carência? Já vinha falando para vocês em répteis, quando eu tenho lesão de mucosa, quando eu tenho sinusite, qual é a principal carência nutricional que o animal apresenta? Falta de vitamina A. Tá? Então, a carência de vitamina A é a mais recorrente. Num paciente como esse, que tem esse seio inflamado, né, que tem até uma secreção aqui dentro, qual é o procedimento? A gente pode ver tanto a pálpebra bem inflamada e vocês podem ver que está obstruindo parcialmente, ó, essa narina aqui do periquito. Qual é o procedimento de vocês? O que vocês fazem? Tratamento com vitamina, suplementação para corrigir. E o que vocês fazem com essa bolsa aqui? Tem alguém aí ou eu estou falando sozinho? Ou vocês só estão dormindo? Drenagem? Drenagem. Para fazer a drenagem, faria o corte aonde, doutor Heitor? Aqui em cima? Embaixo. Aqui embaixo. Abre aqui embaixo, tira o conteúdo, limpa, tá? Se preciso for, faz um flushing com solução fisiológica, retira todo o conteúdo. Em alguns casos, a gente consegue até fazer um flush de narina, tá? Coloca a ave de cabeça para baixo, empurra soro fisiológico com pressão para poder desobstruir a coana e limpar todo o conteúdo. E o que vocês estão vendo nessa ave aqui? O que chama a atenção dessa ave? O bico? O bico chama atenção, essa ponta aqui, né? Normalmente isso aqui é relacionado a uma carência nutricional. E o que mais chama atenção? Os olhos. O que tem no olho? Tem uma manchinha bem na... Aí onde é que tu tá fazendo a setinha? Ah, e como é que se chama essa manchinha bem onde eu tô fazendo a setinha, doutora Bruna? Está opaco, né? Se está opaco. Quem que está opaco? O olho, na parte da pupila. A pupila e tal. E o que é a pupila? A pupila é uma estrutura que existe ou é uma estrutura virtual? Pupila é uma estrutura virtual, que é a contração e dilatação da íris.
O que que tem? Eu tenho a primeira membrana, é a córnea, aí eu venho com a íris que faz a movimentação, ali dentro eu tenho o humor, e o que que tem logo atrás dessa região da íris? O cristalino? Ah, e qual é a função do cristalino? A coloração, não é? A coloração é no cristalino ou a coloração é lá atrás, na retina? Ah, é lá atrás mesmo. Isso, então qual é a função do cristalino? Gente, qual é a função do cristalino no olho do animal? Vocês não tiveram aula de oftalmo ainda, não? Vocês não tiveram aula de anatomia de olho, não? Vamos lá. O cristalino é uma lente bicôncava, tá? Que tem a função de contrair e dilatar e fazer o foco. E essa lente, ela é translúcida, é transparente e não tem alteração nenhuma, não tem vaso nenhum. Por que acontece a migração, a mancha branca? Porque acontece a migração de açúcar da periferia para o interior. Isso aqui é o que a gente chama, tecnicamente, né, ou popularmente também, de catarata. Então, o que é catarata? É quando a lente do cristalino fica esbranquiçada por uma grande quantidade de glicose, e essa grande quantidade de glicose acaba... Caiu a minha aula ou tá tudo bem aí? Ficou mudo e Tudo bem, voltou. professor? Ah, tá. Mas agora voltou, né? Sim. Tá. Então, Sim. a lente do cristalino, quando ela tem uma grande quantidade de açúcar, ela fica esbranquiçada. Então eu pergunto para você, isso aqui é uma catarata de um trinca-ferro que já tinha pelo tempo de cativeiro, inclusive uma alteração de bico, dá para ver até uma má formação um pouco aqui do desenvolvimento, e tinha essa catarata. O que vocês suspeitariam dos motivos de catarata numa ave? Por que vocês suspeitariam de catarata num cachorro? Alimentação, Tá, o que seria da alimentação, Tainá? o excesso de açúcar, né? Tá, e por que uma ave teria um excesso de açúcar? Talvez o fornecimento de frutas. Porque se na natureza esse animal come fruta, qual é a diferença da fruta da natureza para a fruta que dão para o animal? Não sei. A Talvez o excesso dela, né? tua fruta é doce? Qual é a fruta que tu gosta, Tainá? Não sei, acho que tem bastante. Tá, que fruta é esse papa banana, também chamado, né? Ou trinca-ferro? O que tu acha que eles dão para esse animal? Talvez eles forneçam só fruta. Não necessariamente, eles fornecem bastante coisa. Mas esse animal, a fruta que vocês comem, gente, é uma fruta extremamente doce. Se alguém já foi roubar a goiaba no quintal da avó, da vizinha, a goiaba roubada sempre tem um gosto melhor. Ela chega a ser até um pouco mais travada, mais amarga. Se a gente for comer uma goiaba de mercado, é uma fruta extremamente doce. Então, o que se faz? Na seleção das frutas que nós comemos, a quantidade de açúcar é muito maior. Então, por causa disso, a quantidade de açúcar fornecido à ave acaba sendo muito grande. E outra coisa que a gente tem que lembrar, o estômago de vocês não é maior que a cabeça de vocês. E a mesma coisa vale para a ave. Então, quando o proprietário tem uma noção disso, às vezes a gente chega um papo banana que ele tem uma banana do tamanho dele. Ele não vai comer a banana inteira, né? Mas ele vai comer bastante, e isso vai acabar sobrecarregando a ingestão de açúcar. Então, a primeira coisa que a gente tem que salientar é uma grande ingestão de açúcar complica os níveis de glicose e acaba acumulando em algumas áreas do corpo. Então, diminuir a ingestão de frutas é extremamente importante. Então, no manejo dessas aves, sempre é necessário um controle na dieta e fazer o proprietário entenda que a quantidade de fruta tem que ser a quantidade não por vez, né, fornecida, não maior que a cabeça de uma ave. Então, uma banana, ela pode ser fornecida uma rodela e não uma banana inteira. E sempre fornecer com semente, com casca, para facilitar o manejo, né, do bico desse animal, de fazer o desgaste e para ele comer uma quantidade um pouco menor de açúcar. E quanto a esse ponta de bico aqui, sempre que vocês puderem, lixem, tá? Ou cortem para poder deixar o animal com maior facilidade de manejo na hora de fazer a sua alimentação.
E esse H... Oi, Poderia ser pelo excesso de semente de girassol também ou não? não te ouvi, Alex, desculpa. Poderia ser pelo excesso de semente de girassol? Tá, o que eu falei de semente de girassol na aula passada? Pois é, eu lembro de falar alguma coisa, mas eu não sei se pode ser isso ou não. Semente de girassol serve para plantar, não serve para dar de comida. E o girassol, ele tem uma grande quantidade do quê? Não é de óleo, não é de gordura? Isso. Então, normalmente, a semente de girassol, ela sobrecarrega o fígado e não necessariamente o olho. Então, pode ter uma relação, Alex, mas vamos para o geral, né? Para o mais comum. Eu me preocupo muito mais com a quantidade de fruta ingerida do que girassol propriamente dito. Girassol é proibido. Fruta na quantidade adequada não tem tanto problema, beleza? Não, beleza. É só pelo causa do bico ali, por causa que, sei lá onde é que eu vi, que às vezes o bico, quando fica de forma irregular, pode ser problema no fígado. E aí esse problema no fígado ele seria causado pelo excesso de semente de girassol. Mas pode ser, mas normalmente o pessoal não dá girassol para trinca-ferro. Tá, é mais para papagaio, tá bom? Uhum. Então vamos lá. O que vocês acham desse paciente aqui, desse H-porn? O que vocês acham desse olho? O que vocês estão vendo ali? Vocês estão vendo alguma coisa, gente? Sim. O que vocês estão vendo ali? Ele tá meio caído, assim, não sei qual a forma certa de falar. Tá meio caído, tá? Ó, tem inflamação da pálpebra e tem uma coisa esbranquiçada aqui. Não parece que tem um gel? Não parece que tem gel aqui, ó? Sim. O que vocês acham que pode ser o gel? Gente, o gel é extravasamento, é lesão de córnea com extravasamento de conteúdo. Qual é o exame, qual é o teste que a gente faz aqui para poder confirmar? Fluoresceína. Fluoresceína. Fez o teste de fluoresceína, vai ficar pintado verde, que é uma maravilha, tá? Então, olha o olho com extravasamento de conteúdo. Se eu não tiver fluoresceína, eu já posso bater o martelo que esse animal tem a lesão de córnea? Pode, porque já está com extravasamento de conteúdo. Qual o tratamento quando o paciente tem extravasamento de conteúdo? Enucleação. Eu posso fazer nucleação. O que tu arriscarias um pouco antes, doutor Heitor? Tratar colírio? Colírio. Flap de terceira pálpebra. Eu posso fazer um colírio. Eu posso usar corticoide no colírio? Não. Não posso usar corticoide, mas eu posso usar qual tipo de colírio vocês indicariam para o olho? Qual é o mais comum? Probamicina. Probamicina. E depois, quem que falou do flap? Tainá? Eu Quem? Desculpa. Tainá. Então, às vezes, ao invés de usar a terceira pálpebra, a gente pode usar também fechar o olho, tá? Fazer a pálpebra inteira. Aqui está um flap. Coloca o colar elisabetano, para o animal não enfiar a unha lá, tá? E faz um flap aqui e deixa o H-porn por um tempo. Quanto tempo, gente? Deixa aí 20 dias e veja como é que ele recupera, porque senão não vai funcionar, não vai dar jeito. E aí, como está fechado, a gente vai esperar a cicatrização. Se não tiver jeito, aí vai para o que o Heitor falou, faz a enucleação do paciente, tá certo? E essa calopsita, o que vocês acham? O que vocês estão vendo aqui? Qual é a suspeita clínica de vocês? Alopecia ao redor dos olhos, né? Alopecia. Por que tu acha que teria uma alopecia ao redor dos olhos? Falta de alguma vitamina? O que seria mais fácil de um cachorro para ele ter alopecia? Perto do olho. Sarna. Mais fácil que... Pode ser coçar? Ah, tá. Sim. Não é o mais simples? Então, o que vocês acham que esse bicho está fazendo? Gente, esse bicho está coçando. Olha, não dá para ver o comportamento, né? Mas a gente pergunta na anamnese. E esse é um padrão de comportamento que a ave tem de coçar, e ela coça muito.
Quando está inflamado, coça bastante. Então, esse é um caso de inflamação, onde o paciente coça. Qual é o primeiro teste que eu tenho que fazer quando o animal coça muito e eu tenho alopecia na região do olho? Qual é a primeira preocupação de vocês? A primeira preocupação de vocês é que esse animal não tenha lesionado a córnea. Então, a primeira coisa que vocês fazem é uma avaliação, né? Um teste com fluoresceína, para saber se esse paciente tem ou não lesão de córnea. Então, foi feito, esse animal não tinha nada. Ele só tinha um processo inflamatório. Lesão de córnea não tinha. Qual é o tratamento desse olho? Colírio? Colírio com o quê? Corticoide? E o que mais? Gente, já que vocês vão usar um colírio que vai... Hã? Corticóide e o que mais? Já que vocês vão usar um colírio com corticóide, mete com antibiótico junto, que é para não estar dor de cabeça, tá? E, então, coloca sempre os dois. Então, sempre que tiver um tratamento, se você não fizer cultura e antibiograma, já coloca junto o antibiótico para poder fazer a avaliação. E aí vocês podem ter um animal assim também. Um outro H-porn, essa é a foto do proprietário. Falou que o animal começou com um processo inflamatório entre o olho e o bico, né? Então a narina está aqui, o bico e o olho, começou com um processo inflamatório, mandou uma outra foto, aí eu pedi para fazer acompanhamento, que não tinha como trazer para mim, e em 5 dias aumentou bastante, né, todo o procedimento. Então o que vocês suspeitam que seria isso daqui? O que é o que está acontecendo aqui? Começou com um processo inflamatório, né? Nessa região aqui tem alguns espaços, alguns seios, complicou bastante, chegou a ter obstrução da narina, né? Então, isso aqui, gente, é acúmulo de pus. Então, aqui tem um orifício bem grande, ó, que o animal coçou, que ele meteu a pata, ó, não tinha aqui anteriormente, e agora aqui já tem, ó. Então, isso caracteriza um abscesso. Então, é extremamente comum, né, as aves terem uma sinusite e, com o tempo, fazer um acúmulo de secreção e acaba infeccionando. Qual é o primeiro procedimento que a gente faz quando tem esse aumento de volume grande no olho do animal? A gente radiografa, faz um raio-x, e o raio-x a gente observa para ver se tem comprometimento ou não do olho, do crânio, como é que tá. Se não tiver comprometimento, eu caracterizo somente com um abscesso. Qual é o próximo passo de um abscesso? O que vocês fazem com o abscesso? O que vocês fazem? Drenar? Drena. Tá. Qual a diferença no abscesso de répteis e de aves que não tem mamífero? A grande diferença é que os répteis e as aves, eles não têm lisozima, que é a enzima que deixa o pus fluido. Então, o pus de ave, ele é caseoso. Então, eu não consigo enfiar uma agulha e puxar, tá? O que tem que fazer no abscesso de ave e de répteis? Opera, tá? Então, anestesia o animal, faz uma abertura, né, da secreção e tira. Tá vendo isso aqui tudo? Ó? Abscesso. Tá? Limpa bem, tira todo o conteúdo e vai ficar um buraco. Olha aqui o buraco que fica. O olho lá dentro, ó, voltou a ter olho, e lá dentro e por fora um buraco. Desobstrui a narina, porque no começo do procedimento a ave já estava com a narina obstruída. Então faz a desobstrução, tira o conteúdo e limpa bem. Certo? Vai ficar um buraco. Eu posso Como fechar é que esse obstrui a narina, professor? com uma pinça. Só fica um tampão aqui de pus. Tu entra com uma pinça ali e só retira o conteúdo. Tá bom? O que eu faço agora com esse olho que ficou lesionado? Posso dar ponto? Remove esse tecido, não sei se está morto aí, mas dá para limpar ao redor um pouco esse tecido? Dá para limpar mais. E o que mais? Tu cortaria ou tu debridarias, doutor Heitor? Debrida. Debrida. Só dá uma limpeza. E qual é o problema de cortar esse tecido? Isso aqui é a pálpebra. Como está inflamado, eu não sei onde é que... Se eu debridar muito, se eu mexer, pode colar e fechar. Tá? Porque tem lesão em cima e embaixo. Embaixo ficou mais íntegra.
mas a de cima está bem alterada, tá? Então, na verdade, eu limpo, eu debrido com gaze, que é para tirar o resto de abscesso, tá? E não sangrar muito. E como é que a gente faz o tratamento depois? Eu fecho ou não? Eu não fecho, isso aqui é olho. Se eu fechar, a chance de cicatrizar e ficar fechado é enorme. Qual é o tratamento depois disso aqui, então? Depois de retirada desse abscesso? Tratar como ferida aberta? Tá como ferida aberta. O que tu vai colocar todo dia no olho, doutora? Primeira coisa, chega de manhã, o olho tudo bagunçado, o que tu coloca? Colírio. Primeira coisa, pode ser um colírio, mas um colírio de lágrima, para poder fazer a higiene, a umidificação e a higiene. Pode-se usar também solução fisiológica para fazer a higiene, e só depois pinga o colírio. Isso vai ajudar a lubrificar, e se as glândulas lacrimais estão complicadas, que muitas vezes estão, isso vai ajudar a manter umidificado. Aí vocês colocam um colírio de pomada, ou vocês colocam um colírio de gota, líquido. Pomada ou gota? Usem pomada, porque a pomada fixa mais, ainda mais esse tecido aqui, ó, e tem o maior tempo de agregado. Quando é o colírio em gota, ele vai lavar, tá? Então eu gosto mais de utilizar o colírio em pomada para poder impregnar nisso daqui e fica com maior tempo de efeito, tá? Pode ser usado gota, como falaram, pode, mas a pomada ela tem uma durabilidade maior em relação aos olhos. Dúvidas a respeito de oftalmo? Tudo esclarecido? Claro, gente, existem muito mais casos, mas esses são alguns dos casos mais chatinhos que vocês vão receber. Então, na maioria dos casos, são lesões de córnea, lesão de pálpebra. Vocês entram com anti-inflamatório, antibiótico, como em cão e gato, mas entre as aves, eu escolhi alguns casos um pouquinho mais complicados de fazer o manejo. Odontologia, né? Eu nem sei se pode chamar de odontologia, eu prefiro chamar de bicologia. Então, problemas de bico, fraturas, lesões, alterações no bico das aves são extremamente comuns. A gente vira e mexe, recebe alguma coisa. Então, para quem não conhece, isso aqui é um calau. Essa foto é minha, é uma ave que eu atendia no zoológico. Ela tem um bico falso, né? Esse bico falso aqui é uma protuberância. Quando a fêmea entra no ninho, o macho alimenta a fêmea. E isso aqui não deixa com que ele entre no ninho, porque ela entra no oco de uma árvore, fecha tudo com lama e fica só o espaço para o macho entrar com essa porção aqui, né, dentro do ninho. Então isso aqui ele entrega o alimento na boca da fêmea, no bico da fêmea, e a fêmea se alimenta e alimenta o filhote. Então é uma ave, chama atenção, uma ave muito bonita. E algumas vezes em zoológico, né, fazendo tratamento, alguns animais acabam quebrando, né, dando uma infecção. Então, a gente vê as lesões, então, acontece como se fosse uma podridão de casco, né? É um quadro bem parecido com a podridão de casco. Nesse caso aqui é como se fosse uma podridão do bico. Então, se faz a avaliação, vê a infecção, a contaminação. Nesse caso aqui foi feito até o corte, né? E aqui foi feito o implante. Então, aqui o bico natural. Aqui foi utilizada uma cola especial, que é uma cola que reptiliza, né? E aqui foi feito o implante. Então, em zoológico, a gente sempre guarda bico de animais mortos ou penas de animais mortos para fazer alguns procedimentos. E esse é uma substância, né, uma cola especial que ela segura, né, ela fixa, mas ela estimula a produção de vasos para que o animal volte a ter um bico funcional. Então, foi feito um tratamento nesse calau, tá? Então foi feita a primeira avaliação, viu que tinha uma alteração nos 2 pontos ali do bico, o bico foi todo limpo, né? Foi feito o corte, foi feita a colocação da cola e foi feita a implantação de um bico novo. Mas o que a gente encontra muito são bicos com crescimento exagerado, né? Bicos com alteração. Então, a primeira coisa que a gente começa a observar são animais com alteração, né? A gente chama de rinoteca, rino é nariz, teca é espaço, então espaço da narina. Como disse o Alex anteriormente, isso aqui é muito comum em aves que têm um erro no manejo nutricional, principalmente relacionado a uma grande quantidade de gordura, e isso acaba interferindo, ou animais também que acabam tendo uma certa
pancada e uma alteração no tamanho do bico, e eles começam depois a não sofrer um desgaste correto. Nesses casos aqui, a gente sempre tem que sedar o animal, fazer o corte, para que o animal tenha um bico anatômico, que ele consiga se alimentar corretamente. E depois a gente faz o manejo. Em alguns casos, né, eu recebi uma vez um papagaio, era de uma família, e o papagaio ficava solto. Como ele ficava solto, as pessoas estavam acostumadas na casa, as pessoas vinham, corriam, e um dia deram uma pancada. E o papagaio quebrou o bico exatamente como esse cara aqui, ó, tá? Caiu metade do bico. Então, o que se faz, né? Se faz um implante, então aqui tem um implante de bico, feito uma cola, para poder fixar. Se coloca resina, e depois de colocar a resina, se pinta. Então, ó, isso aqui tudo é um implante, ó. Para poder mascarar. E com o tempo, o bico vai crescendo, vai desenvolvendo, e a ave acaba ficando com um bico novo. Então, aqui dá para fazer toda a reconstituição do bico. Nesse caso aqui, ele tinha uma torção, né? O bico era um pouco para o lado de lá, ó, e ia poder fazer a correção. O que eu fiz quando eu tive um animal com esse problema? Ele perdeu todo esse bico, tinha quebrado, eu encaixei uma prótese, aí eu não conseguia fazer a fixação. Eu passei um fio por dentro. Quando eu passei o fio e comecei a apertar, o fio começou a rasgar. Aí o que eu fiz? Eu tirei o fio, eu passei uma agulha hipodérmica, dobrei a agulha, porque a agulha ela tem um vão interno, né? Então eu passei passei a agulha, passei o fio por dentro da agulha, quebrei o canhão e entortei a agulha com o fio dentro. Então quando eu fiz tração, a tração foi para a agulha e não teve tanta alteração. Resolveu o paciente, ele ficou com o bico fixo por quase um ano. Nesse período o bico foi crescendo, de tempos em tempos eu tinha que fazer uma troca, né? Tinha que fazer mudar. Para vocês fazerem uma cirurgia dessa, ela é bem complexa e vocês vão precisar de um especialista, mas saibam que quando tem uma fratura, uma torção, a gente tem como intervir. O que vocês estão vendo de diferente nesse papagaio? O que vocês acham? O que é isso aqui, ó? Não é o microfone da Ana Maria Braga, no Louro José. Olhem a projeção que o lado direito do bico inferior tem. Vocês acham que esse papagaio tem uma vida normal? Sim ou não? Não. O que tem que fazer com esse bico? Gastar? Tentar fazer o corte e fazer o desgaste. Aí acontece isso, ó. Caiu o bico inteiro, ó. E fica no osso. Tá? A gente foi tirar, eu fui fazer o manejo, eu fui fazer a retirada, caiu tudo, ó. E outra, caiu só na hora que eu fui firmar, tá? Isso aqui era tudo podre, né? E ficou uma ferida aberta. Aí lá fui eu, debrida tudo, tira todo o conteúdo, isso aqui era abscesso, era pus. Mas esse animal tinha uma dor horrível, tá? Então tem que limpar, tem que fazer, não adianta querer costurar, não adiantou nada, porque tudo estava friável. Tinha que fazer o tratamento, tratar com pomada, mas principalmente alimentar a ave com papinha de filhote. Porque se deixar o papagaio tentar bicar, ele não vai conseguir nada, porque isso aqui está friável, tá? Então, tem que fazer a correção, limpar tudo, fazer uma boa higiene e fazer o tratamento com papinha até o animal recuperar o bico. Tá certo? E esse caso aqui? Claro. Oi? Por quanto tempo, da foto anterior ali, quanto tempo assim ele já tava desse Assim? tamanho? Ah, o cara falou que fazia uns 15 dias. O que tu acha? Nossa, bem mais, né? Então, quando o cachorro chega tudo estrupiado, o que o proprietário fala na clínica em Laguna? Não fala que começou ontem? Começou ontem. Ah, olha, isso aí deve ter começado faz uns 3 dias, mas eu só vi ontem. Aí o cachorro tá com um tumor grudado É um cachorro grudado no tumor, não é um tumor no cachorro. É a mesma coisa aqui, tá? Então ele falou uma coisa, eu não acreditei em nada que o proprietário fala mesmo, então, pra mim, nem dou bola pra essas coisas. E aqui? Professor, Oi. como que se formou aquilo ali? Fiquei bastante curiosa para saber. Quem que perguntou? Opa, é a Karine.
Karine, o que tu achas que é isso aqui? Não sei, tipo. Isso aqui é o bico. É o bico, Tá. né? Daí não teve o desgaste, né? Não teve desgaste, ou teve um crescimento anormal. Pode ter sido um processo inflamatório, pode ter sido uma fratura do bico anterior e essa parte que não pegava que crescia, né? O bico está aqui mesmo, a porção de bico verdadeira está aqui. O resto tudo é crescimento anormal. O que ocasionou? Não sei, o proprietário não sabia me explicar, mal tinha notado. Ou então é assim, ó, o papagaio é da minha avó, o papagaio é da minha tia, o papagaio é da minha mãe. Ninguém nunca sabe explicar. Então, assim, a origem não tem como saber, tá? Esse papagaio morreu depois de uns 30 dias, eu acho. Ele não conseguiu por causa da infecção. Tá? É muito grave esse tipo de ferida. Claro, faz tratamento local, antibiótico geral. Se o animal tomar uma medicação para dar e vender. Só que com um bico desse, vocês imaginem o cuidado, dá para ver que ele está um pouco mais magro, tem uma alteração da pena. Aí eu fico com receio de socar antibiótico, né? Uma coisa que chama atenção aqui, ó, são essas penas com canhão, né? O animal, para mim, já mostra que ele tem um comprometimento hepático, então qualquer medicação aqui é muito complicado. E essa calopsita, com crescimento anormal do bico superior, o que a gente tem que fazer? O mesmo procedimento que o anterior. Cortem o bico, tá? Gente, e aqui a gente só tem que tomar cuidado se o tamanho do bico dá para cortar com aqueles cortadores de unha, tá? Só tem que avaliar para não cortar demais, certo? Mas aí corta o bico, lixa. Se tiver a lixa correta, mete um motor de alta rotação, né? E faz o corte. Se não tiver o motor de alta rotação, usa uma lixa, cede o animal, claro, né? E usa até aquela lixa de mulher para poder fazer a correção do bico, tá? Mas o negócio aqui é cortar e que a ave consiga fazer a movimentação do bico superior com o bico inferior. Dúvidas? Bom, trato respiratório. Primeira coisa que vocês têm que fazer quando puderem avaliar um animal, né? Aqui vocês estão vendo a fenda, que é aqui nessa região aqui, tá? No céu da boca, ó. Sempre procurar observar se tem essa mancha aqui, ó. Tá? Essa mancha, essa marca clara, pode ser decorrente de fungo. Então é extremamente comum. O que acontece na maioria das vezes quando a gente interna uma ave ou interna um cachorro? A gente entra com o primeiro tratamento sempre é anti-inflamatório, fluidoterapia e antibiótico. Quantas vezes a gente entra com antifúngico num paciente? De cara. Poucas vezes. Ou nunca, né? Por quê? Porque a gente não entende a dinâmica do fungo. Mas uma coisa que chama sempre atenção é que muitos pacientes silvestres, depois que ficam 10, 15 dias em cativeiro, eles começam a manifestar complicação fúngica. Então, uma coisa extremamente importante sempre é observar o fungo, né, qualquer risco de fungo, ainda mais numa região como Tubarão, que é extremamente quente e úmida. Então, o trato respiratório, a primeira de exame, né, a gente sempre olha a coana, olha externamente, olha a narina, desculpa, e depois olha essa abertura aqui para saber como que está essa abertura, se tem alguma lesão fúngica ou não. Quando o papagaio começa a gritar na boca de vocês e tiverem com a lanterna, às vezes só com a lanterna já dá para observar exatamente. Lembrem-se que as aves têm o trato respiratório dividido basicamente em 4 partes, né? Então vocês têm o trato respiratório superior, os sacos aéreos posteriores, o ar do saco aéreo posterior passa pelo pulmão, do pulmão passa para os sacos aéreos anteriores e dos sacos aéreos anteriores passa para fora. Então, a eficiência da troca de gás, né? Quando o ar entra, ele é armazenado nos bolsões posteriores, passa pelo pulmão, onde vai fazer a troca gasosa, vem para o saco aéreo superior e vai para fora. Quando ele expira, quando ele inspira é quando o ar entra para o saco aéreo superior e vem para o saco aéreo posterior. Quando ele expira, o ar que estava nos sacos aéreos vão embora. Então, o que estava aqui vem para frente, passando pelo pulmão, e o que estava no saco aéreo anterior vem para fora. Então, tanto na inspiração quanto na expiração, a ave tem passagem de ar pelo pulmão. Ou seja, a ave tem um sistema respiratório unidirecional que potencializa a passagem de ar pelo pulmão. Isso é o que está explicando mais ou menos nesse material. Então, o saco aéreo posterior,
ele é um pouco mais complicado para a gente usar, mas eu gostaria que vocês tivessem conhecimento, né? Que é possível colocar, ó, um traqueotubo fixado no saco aéreo posterior, como está acontecendo aqui nessa ave, e durante uma cirurgia, para poder fazer o animal respirar. Então, esse animal, às vezes, está fazendo uma cirurgia de bico ou uma na cabeça e não tem como canular, colocar a sonda na ave. A gente pode muito bem vir aqui no saco aéreo posterior e fazer a colocação. Claro que é muito difícil acontecer no Brasil, mas em algumas clínicas se faz, mas saibam que lá fora se usa periodicamente. Uma coisa que eu sempre escuto, e eu já ouvi milhões de vezes, é que a ave tem peito seco. Gente, o que vocês entenderiam se eu falasse para vocês que uma ave tem peito seco? O que vocês acham que seria esse peito seco? Vocês estão vendo aí na foto. Peito seco ou peito de facão? O que vocês entendem? O que é isso aqui anatomicamente na ave? É o externo, né? É o externo. Então, o que seria, o que teria que estar aqui, ó? O que teria que ter aqui? Musculatura? Musculatura. Se o animal, vamos lá, se são vocês e vocês perdem a musculatura, o que a gente fala que aconteceu? Qual é a causa da perda de musculatura? É uma causa ou são milhares de causas? São muitas, né? São muitas. Então, se perda de musculatura pode ser decorrente de várias coisas, qual é a principal causa de peito seco na ave? Alimentação? Várias coisas. Pode ser alimentação, pode ser um desgaste. A musculatura não deixa de ser uma reserva de glicogênio, não deixa de ser uma reserva de proteína, não deixa de ser uma reserva nutricional. Mas principalmente a ave que está se alimentando mal, ela vai começar o quê? Consumir a musculatura. Então, o peito seco ou o peito de facão nada mais é um animal com uma condição grave e crônica. Peito seco não é sinal. Minha ave tá, doutor, minha ave está com o peito seco. Está. E eu deixo então agora examinar, olhar a cara dela para saber o que ocasionou. Todo mundo vai falar que tem um remédio bom para peito seco. Tá? Então, o que causa o peito seco? É uma condição clínica crônica. E várias coisas podem levar o paciente a ter o peito seco. Então, por favor, não caiam nessa de ter um remédio para peito seco na agropecuária, na clínica, porque peito seco é uma condição, tá? E não um caso clínico confirmado. Então, a primeira coisa que a gente avalia, né? Então, lembre-se, tem que fazer o exame completo, vou avaliar a narina, vou avaliar a coana, que é aquela abertura, e a gente chega, então, com um paciente nessa condição aqui. Uma calopsita que tomou uma pancada. Pode ver que aqui na casa da mulher tem suco, andaram bebendo alguma coisa aqui, deixar a garrafa, o pote de açúcar está do lado. Um lugar bem bom para ter uma calopsita. Mas vamos lá. Calopsita com uma leve lesão sangrando aqui do lado entre o olho e o nariz. E aí, o que vocês acham? Procedimento. Limpa e passa uma pomadinha. Raio-X? Limpa. Dá uma olhada para ver se tem machucado ou não. Essa região aqui, ó, tem uma articulação entre o bico superior e o crânio, tem uma articulação. Às vezes a gente não sabe o que o animal enfiou. Faz uma radiografia só para confirmar. Só que a gente tem hoje em dia Tubarão melhorou bastante, tá? Na nossa região, Tubarão, Criciúma, Florianópolis, Araranguá, o pessoal tem raio-x digital que consegue melhorar bastante a qualidade. Radiografa para ver se tem alguma fratura, alguma lesão e medica. Se tiver um processo inflamatório, nessa região aqui, como é um ponto de articulação do bico com o crânio, psitacídeo tem isso, às vezes tem que lançar a mão de um anti-inflamatório, tá? Mas se não, se estiver tudo bem, não tem complicação, trata com a pomada. E essas aves aqui, o que vocês acham de diferente nelas? O que aconteceu com esse papagaio cinza e o que aconteceu com esse papagaio de peito roxo? Esse aqui, o peito roxo é meu, esse aqui é de livro. Cadê a narina? É a obstrução da narina.
Cadê a narina desse bicho? Olha aqui, ó. Cadê a entrada do ar? O que vocês fariam aqui? Sedou o animal, pega o animal da mão, o que vocês fariam? Desobstruir? Como desobstruiria? É retirar essa casquinha aí de cima, né? Tá. Tira esse material aqui. Tá? Normalmente, por exemplo, ó, esse papagaio aqui, ó, é alimentação feita em casa e amendoim. Então, normalmente isso daqui é decorrente de um erro de manejo nutricional também, tá? Então, primeira coisa é desobstruir, vem com uma pinça e retira. Às vezes, gente, ó, forma um abscesso. Então, o orifício da narina foi preenchido por células descamativas por erro de dieta. Então, vai lá e tira, ó. Olha, às vezes fica assim, ó, fica aberto. Fica enorme. Certo? O que eu faço nessa narina enorme aqui? O que vocês fariam de tratamento? Aqui tudo obstruído, ó, por secreção, ó. Célula descamativa, célula limpa. Vem com uma seringa com solução fisiológica, tá? E faz um flushing nessa narina para poder pegar o conteúdo que sobrou e jogar para dentro da ave, tá? Faz um flushing para tirar o conteúdo. Cuidado para não fazer falsa via. E eu, para mostrar para vocês, tem que ser com o bicho na mão, tá? Mas faz uma limpeza. Se não sabe fazer flushing, retira o conteúdo, a ave vai voltar a respirar. Pode fazer um tratamento bem pouquinho, pomada, não usem líquido, tá? Porque o líquido pode escorrer e também promover uma falsa via, mas vocês podem usar uma pomada e no tempo esse orifício vai fechar, tá? Então, quando tiver obstrução de narina, o negócio sempre é desobstruir. E quando a gente pega assim, ó, um filhotinho que rompeu o saco aéreo ou um adulto, ó, que rompeu o saco aéreo e parece até um Nelore. O que aconteceu aqui? Ruptura de saco aéreo causa milhares, não sei dizer para vocês o que aconteceu. A pessoa só chegou com esse filhote aqui de calopsita. E aí, o que vocês acham que dá para fazer com um filhotinho desse aqui, com ruptura de saco aéreo? O que vocês fariam? Dá para operar? Ai, não sei, professor. Ué, tu consegue operar um negócio desse? Tu consegue abrir e descobrir onde é que está a perfuração? Não. Então, o tratamento desse aqui, gente, é antibiótico terapia. O animal entra em repouso, tá? Espera um pouco que esse ar vai ser absorvido. Não interfere em nada, não adianta perfurar, não perfurem que vai ser pior, tá? Só deixa o animal em repouso e entra com tratamento. Normalmente, isso aqui quando acontece em filhote, são animais que têm problema genético, tá? Então, normalmente são animais um pouquinho mais sensíveis ou uma pancada que tomou muito grande. Mas normalmente isso aqui se recupera com antibiótico terapia direto medicado para o animal, direto por 10 dias ter uma remissão total, tá? Não tem muito o que fazer nesses casos de edema subcutâneo. Claro que se o animal tiver muita complicação, às vezes a gente tem que entrar com a cirurgia, mas normalmente com antibiótico terapia resolve. Peguei a minha ave, fiz a avaliação e eu vi que ela pode ter um problema respiratório. Então, gente, radiografia sempre lateral e ventrodorsal. Na ventrodorsal, a gente olha sempre essa ampulheta aqui, ó. Então, essa curvinha aqui é extremamente importante de ter na ave. Então, aqui a gente tem o coração, o fígado e aqui embaixo, ó, ventrículo e proventrículo, que seria uma parte da moela, tanto é que dá para ver às vezes numa pedra. A gente tem os sacos aéreos aqui e os pulmões aqui em cima. E o saco aéreo naquela porção inferior. Então é isso que a gente tem que olhar na ave. Se essa região está esbranquiçada, se o pulmão tem uma alteração de cor. Aqui tem um ponto branco, ó, que é um microchip que essa ave tem, né? Claro que eu já aproveito aqui e já olho como estão os ossos, como é que está o úmero, como é que está o fêmur, como é que está a perna desse animal, né? Mas a gente sempre olha o coração, o fígado e o ventrículo. Em algumas aves isso aqui está reto. Já sei que essa ave está com hepatomegalia, então já começa a me preocupar. Em algumas aves elas têm o pulmão todo esbranquiçado, pneumonia. Em algumas aves eu tenho essa porção inferior aqui bem esbranquiçada, aerossaculite.
A vantagem do digital é que a gente consegue mexer bastante nessas proporções aqui. E no lateral, né, consegue também fazer, ó, de novo o microchip aqui, bem nesse ponto, mas consegue fazer a avaliação do ventrículo, do proventrículo, a posição dos rins. Então é sempre importante fazer a avaliação nas duas posições das aves. Estão vendo essa mancha branca aqui, que está marcada em vermelho? Estão vendo esses pontos? Então aqui a gente já consegue ver muito bem o esbranquiçado, né, do saco aéreo. Então a ave tinha uma alteração, né, uma dificuldade, e aqui a gente já consegue ver muito bem, né, uma mudança do padrão. Pulmão, o coração está bom, o pulmão está relativamente bem, né, mas já começa a ter mancha esbranquiçada e várias manchas mostrando aerossaculite. E aqui um raio-x de um papagaio, mostrando principalmente nessa região central aqui, ó, tudo esbranquiçado. Então, quando é nesse caso, aí o que chama a atenção? Alguns papagaios, não, algumas aves que têm um quadro crônico. O que a gente normalmente se preocupa? Aspergillos. Por quê? Porque o papagaio, como se alimenta com muito girassol, o girassol, depois de um tempo, ele pode mofar. Ou aves que se alimentam de sementes, elas podem mofar. E com isso, elas acabam produzindo a aflatoxina. E essa aflatoxina, quando é ingerida, né, com o passar do tempo, acaba gerando uma série de problemas para as aves. O fungo, para ele ser tratado, ele é um pouco mais chato, mas o principal fungo que a gente encontra em aves são os aspergillos. Então, o que a gente procura saber? Faz a radiografia, procura determinar o local. Se for possível, claro que a gente sempre entra com antibiótico, mas a gente nota que algumas aves elas não respondem a cultura, procura saber se não é fungo e entra com um antifúngico para tentar fazer o controle do animal, tá? Então, nada mais é do que uma pneumonia fúngica, é uma pneumonia extremamente chata de tratar. Muitos animais morrem, e eu indico a vocês que cada vez que vocês tiverem um animal que morreu, façam a necrópsia. Então, vocês podem ver os pontos de lesão, e aqui, né, durante a necrópsia, revelou um abscesso, né, no pulmão, mostrando uma característica que poderia ser bacteriana, ou fungo, ou micobactéria, né, poderia ser tuberculose, e isso a gente acaba avaliando. Quando dá para ver o aspergillos da necrópsia, ele fica bem esbranquiçado, né, tem a cara de mofo mesmo. Então, às vezes, fica mais fácil para poder fazer o diagnóstico. Mas, normalmente, manda para o histopatológico e a gente consegue detectar qual o problema. E algumas aves que muitas vezes o proprietário já vem falando, faz tempo que está assim, está com o peito seco, o animal está emagrecendo e não melhora, emagrece e não melhora. Quando a gente vai fazer a raio-x, normalmente o pulmão está bem tomado, tá? E está um aspecto, o animal vive assim há muito tempo, já pense em entrar com, por exemplo, com itraconazole e já pensem que pode ser aspergillos, tá? Não esperem muito, nem mesmo o exame laboratorial. Claro, coletem material, mandem para o laboratório, mas vocês vão ver o quão difícil é fechar o diagnóstico de fungo. E é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é tratar as aves com problema respiratório, principalmente as que têm um crônico com antifúngico. Em alguns lugares, né, que tiver, a gente consegue fazer a tomografia computadorizada, cede o animal e faz a avaliação. A gente tem um quadro, né, uma avaliação muito melhor, né? A gente consegue ver, inclusive, uma hérnia ventral, né, como está mostrando aqui. Aqui vem a musculatura, o externo e toda uma região de hérnia, mas a gente consegue ter uma avaliação pulmonar com uma qualidade muito superior, só que não é qualquer lugar que tem. E para algumas aves, inclusive, se recomenda fazer a videobroncoscopia, né? Inclusive aqui dá para ver a obstrução da traqueia, principalmente numa região do brônquio, onde eles fizeram a coleta de material e conseguiram ver, inclusive, o aspergillos. Isso aqui é bem no ponto da siringe, que é o local onde divide. Então, o fungo, gente, nem sempre é tão fácil de fazer a diferenciação pela clínica, mas normalmente o paciente que tem quadro crônico, eu penso sempre em bactéria e um tratamento concomitante para fungo. E aí, vocês podem utilizar diferentes formas, né, de medicação, intramuscular, intravenosa, intraperitoneal, intranasal, intrasinusal, intraóssea, intratraqueal. Não se atenham só à musculatura. Claro que a musculatura sempre é a forma mais fácil, mas quando a gente está dentro de um hospital que atende aves, a gente tem que estar bem familiarizado com todas
as formas de medicação que podem ser utilizadas, e essas rotas podem ser diretamente na boca. Normalmente, quando for falar para o proprietário fazer essa administração, a gente tem que tomar cuidado com o volume e a forma como coloca. Eu sempre, preferencialmente, eu coloco no canto, né, no bico, na comissura lá do bico, para poder fazer a administração e ensinar o proprietário. As outras formas de injeção, normalmente o proprietário não vai conseguir fazer. Só que tem que tomar cuidado na hora que vai fazer a contenção do paciente e explicar muito bem. Pode-se utilizar alimentação ou pode-se utilizar a água para poder fazer o fornecimento do produto, mas tem que estar muito caracterizado que o animal ingere o produto, né, na água ou na comida. Uma forma que eu gosto bastante é a nebulização. Ali no slide anterior só está falando como colocar colírio, as vantagens e desvantagens, tá? Quando eu falo de nebulização, é muito fácil pegar uma caixa plástica ou mesmo a gaiola e tapar com um pano e pegar um nebulizador de criança e jogar o ar para dentro. Se quem tiver, né, um lugar com manejo maior, já tem caixas preparadas, caixas acrílicas ou caixas plásticas, que colocam o animal para fazer nebulização. Como é que funciona o nebulizador? Para quem não tem criança em casa e não sabe, normalmente vem um copinho dosador, e nesse copinho se coloca um volume, normalmente são 15 ml, e se coloca o produto aqui dentro. Então, o que eu gosto de utilizar? Eu utilizo bastante própolis. Não procurem o extrato concentrado, procurem o tradicional, coloca aqui e o animal vai ficar 15 minutos inalando esse produto. Pode-se colocar antifúngico, pode-se colocar antibiótico, pode-se colocar outras coisas, mas vocês vão ter que dar uma olhada, né, qual é a indicação de cada um, ou pedir para a farmácia de manipulação para fazer o produto, para que seja colocado no inalador, para poder ser fornecido à ave, tá? Então, se for um antifúngico, procurem saber se tem alguma forma de fazer na inalação, é bem indicado. Aves e pequenos mamíferos eu faço muito também, inalação com própolis, para poder melhorar a condição clínica do paciente. Esse papagaio aqui, ele está com colar elisabetano, né, que ele é marvado, e ele inclusive está com uma sonda aqui, ó, um traqueotubo na parte posterior do saco aéreo da dificuldade que ele tem e para auxiliar no tratamento. Quando a ave tem obstrução, como eu falei para vocês, coloca a ave de cabeça para baixo, ó, pega uma seringa, coloca conteúdo, né, soro fisiológico ou soro fisiológico preparado e aperta com grande pressão para fazer a desobstrução e cair. Né? Então, esse flushing nasal ele deve ser feito por um médico veterinário e nunca vou indicar para fazer na casa da pessoa. Se é um seio e vocês tiverem habilidade, pode fazer a injeção de fluido. Oi. Na hora ali do flush, não é perigoso de entrar? Tem como entrar, tipo, pra dentro? Claro que é perigoso. Claro que é perigoso. Por isso que vocês vão ter que... Olha a posição do animal virado para baixo, a seringa nunca fazendo pressão para o interior do animal, mas fazendo para liberar o conteúdo e que caia por aquela abertura do céu da boca e que venha para o pote. Então tem que saber fazer e tomar muito cuidado na hora de fazer. Certo? O risco sempre tem. E o risco é grande. Tá. Mas por isso que vocês são veterinários treinados e antes de fazer essas coisas, façam estágio nessa área, porque não é qualquer um que faz isso. Estou mostrando a técnica. Mesma coisa que eu falar. Falar e faça uma cirurgia. Vocês vão perguntar, tem perigo de fazer a cirurgia? Vocês sabem que tem, né? Mas vocês vão fazer um treinamento antes de começar a fazer a cirurgia. Então, o flush é a mesma coisa. Em alguns casos, a gente tem que entrar com seringa, tá? Para poder fazer o flushing e fazer a desobstrução do conteúdo, né? Para tirar o exudato, para depois fazer qualquer outro procedimento. Nas aves, para fazer medicação subcutânea, eu indico sempre fazer na prega. Então, aqui está o corpo do canário, aqui está a perna, então o veterinário está segurando a perna, isso aqui é uma seringa de insulina, vem aqui está a coxa, e aqui está o corpo do animal. Então, aqui nessa coxa tem uma prega de pele. Eu consigo colocar um volume um pouquinho maior, tá? Nessa região. E por que quando eu quero dar principalmente fluido, soro, eu vou na prega? Porque quando a ave está em alguma situação de estresse, a circulação que vem do membro inferior acaba sendo jogada pelo fígado e para o rim, que vai fazer a irrigação dessas estruturas e vai ser metabolizado. Então, fluido eu sempre coloco na perna. Quando eu quero injetar antibiótico, é sempre na musculatura.
Mas se eu tiver que dar fluido, eu sempre coloco na perna. Aqui mostrando, ó, um papagaio bem alterado, mas olha o volume como eu consigo colocar, né, fazendo esse edema aqui, ó, bem maior de soro, tá? Então, às vezes é difícil de canular, tem dificuldade de colocar o animal no soro. Eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar o soro intraósseo. Então, aqui um albatroz que chegou no hospital da Unisul, se pega uma seringa 40-20, nesse caso, então coloca, ó, a fluido, dobra a asa, tá? O animal está com a asa dobrada, foi colocado esparadrapo para a asa não mexer, colocado aqui e na porção posterior, e o animal pode ficar até na gaiola sozinho. Então se coloca sempre o rádio, tem antena. A una, não. Então eu coloco na una porque é um osso de maior proporção nas aves. Se faz a fixação, né, da asa, segura. Tem aqui a região da álula, que seria o polegar, faz a dobradura, vai salientar um trocânter. Do lado do trocânter, paralelo à una, se faz a inserção. E aqui mostrando, ó, como é que está o catéter inserido na una. Não tenta colocar no rádio, coloca na una, que a una é um pouco maior. Faz a colocação. Se fala também muitas vezes fazer uma bailarina para tentar segurar a agulha, e eu prefiro só fazer com esparadrapo, porque caso de uma emergência eu consigo fazer a retirada. Um soro bem lento, é uma gota, sei lá, uma gota por minuto quase, tem que ser bem lento, porque a taxa de absorção aqui é bem mais baixa, mas é extremamente eficiente. E eu posso deixar por um longo período. Então, ó, a agulha, faço uma avaliação em relação ao tamanho do osso, faço a canulação sempre da una, e faço a avaliação. Então, aqui a gente colocando lá no Hospital da Unisul um catéter, tá? Uma agulha de catéter, para poder ficar fixado, tudo com esparadrapo, que facilita bastante a manutenção desse animal na fluidoterapia. Lugares que são possíveis, né? Eu posso também colocar o animal nessas gaiolas de oxigênio, então vai ficar fazendo a manutenção da fluidoterapia. Aqui tem uma bomba de infusão, o animal está canulado aqui no osso, junto com oxigênio, então aqui um papagaio, e nesse caso aqui tem um abutre, né, um urubu, que está recebendo pela oxigenação e pela caixa. A gente no Brasil dificilmente encontra nas clínicas aqui do Sul esse tipo de caixa, então a gente improvisa ou na gaiola para fazer nebulização, ou mesmo numa caixa plástica. O membro superior da ave, gente, de trato respiratório, né, uma coisa que eu gosto de salientar sempre antes que eu passe para membro, deem bastante cuidado com o trato respiratório de ave, talvez seja uma das estruturas que tem a maior quantidade de problemas e talvez seja uma das partes mais negligenciada pelo proprietário, porque o proprietário não entende. Então, uma coisa que chama atenção é, quando eu estou com a ave no puleiro, quando ela está em pé, eu tenho que ver qual é o movimento, como é que ela está. Se a ave começa a abrir muita asa, abrir o bico e tiver dificuldade respiratória, isso já me chama a atenção. Peguei uma ave com suspeita de respiratório, é direto radiografia, nem façam a contenção. Tá? Aliás, a maioria das vezes as aves que chegam na mão de vocês estarão em quadro crônico. Não gasta muito tempo fazendo contenção, porque a ave vai ficar roxa e pode ter uma parada respiratória na mão de vocês. Já vai direto para a sala de raio-x, contém a ave, radiografa e devolve ela para a gaiola. Não dá para ficar com a ave na mão há muito tempo. Então, o aparelho tem que estar pronto, o chassi tem que estar pronto. Hoje em dia, com raio-x digital, se gasta muito tempo fazendo o preenchimento. Só leva a ave para a sala, depois que tiver com o preenchimento feito. Leva a ficha, preenche, preparou o computador, está liberado, entra com a ave, radiografa, posiciona o animal lateral, posiciona o animal no ventro dorsal e devolve para a gaiola. Não fiquem com a ave na mão. O que vocês podem aproveitar? É nesse instante que vocês podem tentar aproveitar. E, gente, para auscultar a ave, tem que ter o ouvido treinado. Então, vocês vão ter que ter calma, vão ter paciência. No começo, vão escutar um coração fazendo trrr, parece uma metralhadora, mas depois de um tempo, vocês já começam a acostumar e começam a ouvir um pouco melhor. Tá certo? E uma outra coisa que chama a atenção, a ave, quando ela tem problema respiratório de saco aéreo, a cauda começa a fazer uma movimentação de fole, tá?
A cauda, porque a ave normalmente ela tem que ter a cauda parada, e vocês vão notar que a ave que está com problema respiratório, a cauda começa a fazer movimentação. Então a ave está parada certinho, aqui para cima, tá? Mas a cauda começa a fazer movimentação. Por quê? Porque a ave usa a cauda para auxiliar na movimentação da musculatura, já que ela não tem diafragma, é a musculatura abdominal que ajuda a puxar o ar. Membro, né? Então, membro superior, a asa, talvez seja uma das estruturas que a gente acaba recebendo com maior quantidade de problemas. Então, a gente tem aqui a região da articulação entre rádio ulna e a parte de carpo, né? Uma coisa que dá muita lesão também são os húmeros, que quebram, que é uma facilidade, rádio ulna. Gente, quando quebra a rádio, eu não me preocupo porque a ulna é quem faz a sustentação, mas a ave tem uma mania de quando quebra tudo e é extremamente complicado a gente fazer a contenção. Então, uma coisa que já conversei com vocês, né, mas sempre lembrando, se eu tiver que fazer um corte, né, de penas, eu não posso fazer a mutilação, a gente sempre pensa em fazer o corte das penas, onde eu corto as primárias, deixo sempre 3, eu posso fazer um corte também das secundárias, mas eu deixo as terciárias porque elas vão cobrir, né, o corte das penas, fica mais bonito, fica mais estético. Mas a gente acaba avaliando para ver como é que o animal fica. Então, às vezes a gente recebe assim, então uma ave, isso aqui é extremamente comum, tá? Principalmente quem tem gato em casa, o gato vem pela gaiola e dá uma pancada, em alguns casos pode ser um gavião que veio por fora, né? Normalmente não é briga, isso aqui normalmente é agressão de uma ave. Então, como eu falei para vocês, a gente vê a postura, né? A linha da ave, esse animal tem uma linha extremamente boa, né? Só está com a alteração. Pega a ave, faz a contenção, avalia, vê como é que fica, né? Então, algumas aves, a pessoal chega na mão de vocês e fala, o animal pegou, mas dá para ver que isso aqui, foi o corte inadequado, então a pessoa foi fazer o corte e cortou demais e acabou sangrando a pena, e às vezes a gente chega e recebe o animal nesse caso aqui. Então, quando o animal tem um sangramento, vocês têm que procurar cada pena que está sangrando. E o que a gente faz com pena que está sangrando? O canhão aqui, foi cortado e a pena está sangrando. Qual é o tratamento? Arrancar a pena, tá sangrando? Arranca a pena que está sangrando. Gente, pena sangrando não tem que fazer estancar, não tem como controlar. Olha aqui, se tiver o sangramento na pele, são outros 500. A gente limpa, né, lava, né, com solução fisiológica, higieniza, procura ver se a pessoa não fez um corte louco, como essa daqui, ou como esse aqui, a pessoa cortou demais, a pena está crescendo, cada vez que bate, ela sangra. Gente, pena sangrando, arranca. Não pensa 2 vezes. Não adianta querer, eu vou poupar, ou vai doer. Esqueçam isso, tá? Mete uma pinça e arranca as penas para poder fazer o controle. Se o animal tem uma lesão um pouco maior, aí a gente limpa, olha para ver se tem ferida. Eu gosto de utilizar bastante rifocina. A rifocina, quando é aplicada ao local, ela seca. Quando a gente usa a pomada na região de pena, fica uma coisa pegajosa, o proprietário tem até dificuldade de fazer o manejo. Então, eu particularmente, eu prefiro usar uma rifocina para poder fazer o controle nesse caso aqui. Tá? Se for pena sangrando, eu corto. Desculpa, eu arranco e faço controle. Então, quando a gente tem uma ave no puleiro, se a ave começa a ter a asa caída, pode me indicar uma fratura, pode me indicar uma deficiência de musculatura. Então, sempre eu olho, eu quero ter uma ave com uma boa linha e com a asa bem posta, tá? Se a cauda começa a movimentar muito, eu posso suspeitar de um problema respiratório. Se a asa está caída, eu posso até começar a pensar de uma lesão de húmero. Existem várias coisas na internet, tá? O pessoal faz várias talas diferentes. Esse aqui é um local onde eu fiz estágio lá nos Estados Unidos. Eles colocam ou uma peça plástica ou uma peça de madeira, mas o melhor, na maioria das vezes, é fazer aqui, um procedimento cirúrgico, onde colocar uma peça de apoio e colocar uns pinos para fazer a sustentação dessa fratura de asa, tá? Nesse caso aqui, a gente, então, a primeira coisa que tem que fazer é radiografar e fazer acompanhamento. Mesmo sem fazer cirurgia, né? Aqui tem uma fratura e aqui tem a calcificação.
O animal consegue ter a recuperação completa? Consegue, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, tem um problema de asa, é fazer a radiografia. Então, chegou aqui um albatroz para a gente no hospital da Unisul. O albatroz é um animal diferente, tá? Ele não tem as aberturas para poder fazer a respiração, ele respira pelo bico aberto. Então, é um animal... Por quê? Porque quando ele faz o mergulho, se ele tivesse narina, a água entraria e ia direto para o pulmão dele. Então, na hora do mergulho, esse animal fecha o bico, ele mergulha 10, 15 metros, pega o peixe e sobe de volta para a flor d'água, né? Para depois sair o voo. Então, para evitar com que esse animal entre água na região do bico, na região de pulmão, ele não tem narina. Então, a única observação que a gente tem que tomar cuidado. Então, chegou esse albatroz, ele apresentava uma alteração na asa, radiografamos, tá? Então, posiciona a asa, isso aí vocês veem em radiologia, veem as técnicas diferentes, e a gente foi tentar confirmar para ver se esse animal tinha algum problema. Então, no dia 19 de fevereiro de 2016, chegou o albatroz, que foi radiografado. E aqui vocês conseguem ver a fratura, tá? Esse era uma ave do projeto Fauna, que a gente dá assistência na universidade para a Polícia Militar Ambiental. Então, esse animal foi feito uma tala, onde, como o rádio estava inteiro, e ele fraturou a una, foi feita uma fixação da asa, para que ele não movimentasse muito a asa, para ele ficasse com a asa parada, para poder fazer a imobilização. Então, se junta a asa, faz uma fixação. Então, aqui ó, tem o húmero, aqui vai ter o rádio e a una. Então, faz uma fixação entre o húmero, rádio e una, de com todas as penas. Então, fecha elas bem, tá? E depois faz a fixação no corpo da ave. Para fazer a fixação no corpo, pode-se passar um vet trap ou uma fita para poder fazer segurar. Então, a ideia é fazer a imobilização da ave osso com osso. Então, quando fratura radiuna, ou a região de metacarpo, a gente pode fazer esse tipo de tala, tá? Então, aqui mostrando, pode fazer, tem uma outra técnica que é fazer a primeira fixação no corpo do animal, tá? Passa para cá, ó, em cima do corpo, puxa essa aba para frente e prende ela na pena, tá? Roda, faz toda a fixação com o vet trap, termina de fazer a fixação, passa no corpo da ave para fazer a fixação. Qual é o problema? Que a gente normalmente não tem muito vet trap, porque é um material caro. Eu acabo utilizando bastante esparadrapo. Tá? Ah, vai prender na asa do bicho? Vai prender, mas não se preocupe, que depois a gente consegue tirar. Então aqui o carcará contido, foi feito o vet trap e passa depois pelo corpo do animal. Qual o problema desse tipo aqui, ó? Tanto o vet trap quanto o esparadrapo. As aves têm mania de pegar a pata e enfiar aqui, tá? Aí tem animal que a pata se mete aqui no meio, o animal tranca. Então tem que tomar muito cuidado com essa passagem pelo corpo para não prejudicar tanto o animal e tem que fazer a observação. Uma coisa que eu faço, por baixo desse esparadrapo aqui, ó, eu coloquei um outro esparadrapo de cola com cola. Então esse esparadrapo aqui desse espaço entre a asa que está passando pelo corpo do animal não está grudado na pena. Isso facilita bastante no momento de retirada desse esparadrapo. Pode ser também um tucano, que chega muitas vezes com diversas dificuldades, só que aqui, ó, ele tem um problema diferente. O que esse tucano tem, gente? O que esse tucano apresenta? Ele tem fratura? Não, é calcificação. Está calcificado? Ou desarticulado? Tá desarticulado. Como se chama de desarticulação? Esse animal teve uma luxação de cotovelo, tá? Gente, luxação de cotovelo é pior que fratura, para poder colocar no lugar. Então, o certo era tentar fazer uma cirurgia para tentar botar a asa no lugar. Só que esse animal, ele já estava com um certo tempo. Então, e tentar fazer muitas vezes a artrodese desse animal, tá? Para tentar pelo menos deixar a asa na posição correta. Aqui vocês podem ver, ó, coração,
fígado como ela, tá? E vocês já podem ver que esse animal tem um pouquinho de aumento do fígado. Então, animal com quadro crônico, já estava há bastante tempo assim, a musculatura já estava toda retesada, né? A gente partiu no primeiro instante para poder colocar. Aí o que eu falo sempre, ó, para que quando eu chego no hospital me coloca jornal na gaiola de um tucano? Gente, o tucano ele vai fazer o cocô e vai vazar quando tá com grade. Aí o povo coloca jornal, olha a lambança que fica. Não é para colocar, mas professor vai ficar com a perna entalada. Não vai ficar com a perna entalada. A ave está acostumada a pisar em galho, em folhiço. Deixa sem jornal, porque senão ó, vai ficar esse pastrote aqui embaixo. Então existe uma outra forma, tá? Que é uma tala de pano, tá? Tem como colocar, encaixa a asa da ave, ó. Coloca aqui, é uma com velcro, coloca a tala, tem uma maior e uma menor, e faz a fixação com fita, que em algumas aves funciona super bem, tá? E aí é mais fácil um pouco de fazer, inclusive o manejo da asa da ave, tá? Isso aqui é uma boa dica, eu nunca encontrei no Brasil, eu até já tentei fazer, mas eu nunca consegui fazer esse modelo aqui para as aves que a gente tem. Então, um tipo de ave que recebe bastante, ó, de novo, jornal, olha a cagança que a coruja faz, olha a porqueira que fica. Se tivesse na grade, nada disso aqui acontecia. Então, pega a ave, leva para a radiografia, né? Posiciona o animal, radiografa, olha a fratura de rádio una, né? Existe uma outra técnica que é colocar tipo quando é fratura de metacarpo, né? Ou para algumas aves, para poder fazer fixação, pega uma mangueira, ó, o pessoal corta a mangueira e encaixa. E faz até a fixação, tá? Mas eu parti para o esparadrapo para poder fazer a fixação nessa coruja e ela melhorou bastante. Algumas corujas não tem jeito, a gente tem que partir para poder cirurgia, então era um quadro um pouco mais complicado. Fez a cirurgia para colocação de pino, fez a fixação com pino na ave, faz a tala posteriormente, radiografa para ver como é que ficou e a evolução da coruja. Isso aqui já é uma outra coruja com o mesmo tipo de procedimento. Isso aqui na primeira radiografia e depois com a evolução a ave faz uma calcificação. Então a ideia sempre é para fazer a cirurgia é igual a cão, né? Então a gente primeiro faz a entrada na ferida, faz a perfuração, faz a colocação do pino, encaixa e faz a fixação. Em alguns casos a gente tem que fazer uma fixação externa, como uma mangueira de acrílico ou qualquer outra parte de suporte que vai fazer o auxílio. Então aqui uma cirurgia mostrando que é um osso mais chato um pouco, que é o húmero. Então a técnica do húmero, normalmente a gente preconiza colocar o pino, porque o húmero é difícil de fixar. Então é a mesma coisa, faz a entrada na estrutura, coloca o pino, faz o encaixe entre os ossos, né? Então coloca, faz a abertura, prepara o material, faz o encaixe e depois faz uma fixação externa, para que o pino não corra, né? Não se movimente e ajude no trato do animal. Então é muito comum a gente receber coruja com a asa caída, principalmente animais como essa suindara aqui. Não tem muito o que fazer, a gente cede o animal em algumas vezes, coloca para fazer radiografia. Aqui uma dica de balão, tá? Eu gosto de utilizar luva de procedimento no lugar de balão de borracha, porque é muito mais fácil para eu poder fazer o acompanhamento e a observação. Só que essa suindara, olha a bagaça que ficou no cotovelo dessa marvada. Ela teve uma fratura onde tinha um pedaço do osso, né? Aqui do encaixe, e aqui o resto do húmero com essa fratura. Ela não tinha como fazer uma boa cirurgia e a gente não tinha recurso na época. Então, anestesiei o animal com anestesia inalatória. O professor Sérgio fez uma fixação, mais ou menos pela anatomia, com agulha. Então, primeiro fez a fixação do osso e encaixou os dois no húmero. Foi feita uma tala e uma abertura aqui, ó, depois feita uma abertura com um tratamento como ferida aberta. Uma outra coruja que chegou também, um mocho orelhudo e esse murucututu, sempre a gente faz a avaliação do animal, né? Mas os animais apresentam uma asa caída, faz a radiografia, fez a radiografia, observa a fratura, então faz a contenção com o esparadrapo na porção anterior, na porção posterior e depois passa pelo corpo do animal para poder fazer a sustentação. Aqui um outro caso, um gavião de cauda curta,
né, essa asa normal, a outra sem mobilidade. E já dava para ver que tinha uma alteração aqui. Vai para a radiografia, ó. Aqui um caso muito mais complicado, porque tem fratura, tem luxação, né, e já tem uma boa região de edema. Era um procedimento muito mais antigo, né? Então, na observação, inclusive com um pedaço de osso aqui sobrando. Então, quando o animal estava em repouso, aqui é a radiografia, né? E essa aqui é a asa com a fratura aqui na base. O húmero funciona bem, mas o cotovelo não. Coloca o animal na tala, tá? Só que esse animal começou a mexer, ó, ele começou a retirar, só que ele conseguia caçar, inclusive. Então, não teve jeito. O paciente vai para a cirurgia, então o animal é anestesiado, faz a preparação do campo cirúrgico, colocação de pino para poder fazer a fixação de todas as estruturas e no final se faz uma tala com esparadrapo para poder fazer acompanhamento. A gente sempre deixa os animais na posição anatômica com a asa, né? As aves de rapina é interessante mantê-las com os olhos cobertos para poder fazer o controle do paciente e evitar alguns problemas, tá certo? Perguntas? Dúvidas? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou parar a gravação.